Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um relato bíblico que dessa feita se encontra na primeira epístola de João, em seu capítulo 5. Vamos ler a leitura sagrada. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados irmãos, amigos ouvintes, nesse capítulo 5 de sua epístola, a qual lemos agora há pouco, vamos fazer nossa reflexão no dia de hoje. O apóstolo João, ele começa tratando mais uma vez sobre a relação entre o amor a Deus e a obediência. Nesta batalha espiritual que está sendo travada, se quisermos sairmos vencedores, precisamos crer, pois a única arma capaz de vencer o mundo é a nossa fé em Jesus. João, ele começa nos mostrando no início do texto, do qual lemos agora há pouquinho, que é necessário que aqueles que nasceram de novo, ou seja, espiritualmente falando, nasceram pela fé, nasceram do alto, eles possuem essas características. Creem que Jesus é o Filho de Deus. Também amam aquele que o gerou e que dele é nascido. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, ele vence o mundo através da fé em Cristo. Nisto fica claro uma verdade. Só vence esse mundo mau e pecaminoso, o qual as Escrituras declaram que jaz no maligno. Só vence esse mundo aqueles que guardam a palavra de Deus em seus corações, ou seja, aqueles que nasceram do alto, nasceram de novo, nasceram espiritualmente falando. Repare o que João declara no verso 4 do texto, a qual lemos agora há pouco. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aí, do outro lado, você pode estar me perguntando, em seu íntimo, por que foi que Jesus Cristo veio ao mundo? No seu evangelho, João diz, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pode me perguntar também, por que se fala tanto em vida eterna? O tema da vida eterna, ele foi descrito abundantemente pelo apóstolo João.
Nenhum outro evangelista no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, fala tantas vezes e com tanta clareza a respeito da bênção maior que é a vida eterna. Pois lembre, nós só estamos aqui de passagem nesse mundo. Um dia nós teremos que partir, pois nós somos pó da terra e nós voltamos para lá, para o pó. A vida eterna, ela é um dom de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 e 28, Jesus diz aos judeus durante uma festa da dedicação: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Lembre-se que Jesus disse: meu reino, ele não pertence a esse mundo. Voltando ao texto, repare o que João nos afirma no verso 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Ou seja, a vida eterna, ela não é adquirida por esforço próprio. A vida eterna, não podemos comprá-la com dinheiro. A vida eterna não é resultado dos méritos pessoais nossos. Pelo contrário, a vida eterna é uma dádiva de Deus ao pecador. A vida eterna está em seu Filho Jesus. João capítulo 14, verso 6 diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a vida eterna não está em religiões. A vida eterna não está em filosofias. A vida eterna não está em boas obras. A vida eterna não está em penitência. A vida eterna não está em reencarnação. A vida eterna não está na observância da lei, em justiça própria ou em méritos pessoais. A vida eterna está em Jesus Cristo, através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, morrendo por amor de mim e de você que me escuta aí no dia de hoje, do outro lado. E por último, vamos ver o verso 12 do texto, a qual diz: receber e possuir a vida eterna. Repare o que diz o verso: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, significa que ter o Filho Jesus Cristo, recebê-lo como seu Salvador, pois todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, Jesus. Como nós vimos, receber e crer nele, o apóstolo Paulo diz em sua carta em Romanos capítulo 10, verso 9. Paulo nos diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Creia no que está sendo pregado. Creia nesta palavra. Não é palavra de homem, e sim palavra de Deus. O ensino inspirado das Escrituras Sagradas, que a vida está em Cristo Jesus, pois Ele é a própria vida. Hoje nós ficamos com essa maravilhosa reflexão por aqui. Que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos conceda um dia abençoado. Também com todos os seus livramentos para nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E eu me despeço com meu amém. Que Deus seja louvado. Toda honra, toda glória e todo louvor seja tributado para Ele.